Associação Atlética Ponte Preta. A Associação Atlética Ponte Preta é um clube esportivo brasileiro localizado em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Foi criada em 11 de agosto de 1900 por um grupo de estudantes e suas cores são preto e branco, sendo o clube mais antigo da América do Sul a utilizar essa combinação de cores na prática do futebol. Atualmente, é o clube em atividade mais antigo do estado de São Paulo e o segundo mais antigo do Brasil. Também é um dos clubes pioneiros na luta contra o racismo no futebol nacional, sendo o primeiro a ter um jogador negro em seu elenco, o que na época contrastava com o elitismo do esporte em seus primórdios no Brasil. Popularmente conhecido como Macaca, o time manda seus jogos no estádio Moisés Lucarelli, que tem capacidade para 17.728 torcedores. Seu maior rival é o Guarani, com quem disputa o Derby Campineiro, uma das maiores rivalidades do futebol paulista e brasileiro. No final do século XIX, a construção da rede ferroviária no Brasil trouxe diversos impactos. Um desses impactos foi o surgimento de novos bairros, que, por sua vez, contribuíram para a criação de alguns times de futebol, de maneira mais ou menos evidente. Inaugurada em 1872, a Estação Central de Campinas passou a fazer parte da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que era uma extensão da São Paulo Railway, conectando Santos a Jundiaí. Uma ponte foi erguida para conectar as proximidades da estação de trem ao Cemitério da Saudade. Para reduzir os impactos do vapor e da fumaça dos trens sobre a estrutura, foi aplicado um revestimento de alcatrão, o que levou a ponte a ser conhecida como Ponte Preta. O bairro que começou a se desenvolver ao seu redor recebeu o mesmo nome. Anos depois, em 1897, em um terreno próximo a essa ponte, alguns alunos do Colégio Culto à Ciência limparam uma área e demarcaram um campo para a prática do futebol, utilizando traves feitas de bambu. Para homenagear a chegada da ferrovia ao bairro Ponte Preta, decidiram nomear o time com o mesmo nome. A Associação Atlética Ponte Preta foi um dos primeiros clubes de futebol criados no Brasil, para ser mais preciso, o segundo. Enquanto o Esporte Clube Rio Grande foi fundado em 19 de julho de 1900, a Associação Atlética Ponte Preta foi estabelecida no mesmo ano, em 11 de agosto, a mesma data em que, em 1872, foi inaugurada a Estação Central de Campinas. Entre os fundadores estavam Miguel do Carmo, Antônio de Oliveira, João Vieira da Silva, Fiodor Kutter, Hermenegildo Odit e Nicolau Burg. O primeiro uniforme reflete o que era o futebol na época da fundação do clube. Além de camisas pretas com punhos e golas brancas, gravatas brancas também faziam parte da vestimenta, embora fossem retiradas momentos antes das partidas. O Campo do Cruzeiro foi o primeiro estádio do clube. Atualmente, no mesmo local, encontra-se a Igreja Santo Antônio. Em 1910, o Hipódromo Campineiro passou a sediar os jogos do time. Uma nova mudança ocorreu em 1927, quando as partidas passaram a ser realizadas no Estádio Júlio de Mesquita. Após se fundir com a Associação Atlética de Campinas em 1927, houve uma nova alteração na sede do estádio. A Associação Atlética Ponte Preta foi a primeira equipe do interior do estado de São Paulo a participar de um campeonato nacional, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em 1970. No ano seguinte, também se destacou como um time do interior no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Campeonato Paulista, além dos títulos da segunda divisão conquistados em 1969 e 2023, a equipe obteve mais 6 vice-campeonatos em 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017. A Ponte Preta também foi vice-campeã da Copa Sul-Americana em 2013 e alcançou o terceiro lugar no Brasileirão de 1981 e na Copa do Brasil de 2001.
Entre os jogadores que se destacaram na história da Macaca estão o lateral direito Bruninho, 1942 a 1959, o goleiro Ciasca, 1949 a 1955, o atacante Manfrini, 1968 a 1971, o goleiro Carlos, 1974 a 1983, os meio-campistas Marco Aurélio, 1976 a 1982, e de cá, 1967 a 1986, além dos centroavantes Luiz Fabiano, 1997 a 2000, e Washington, 2000 a 2002, entre muitos outros. Conquistas. Principais resultados alcançados pela Ponte Preta. A Associação Atlética Ponte Preta foi a primeira equipe do interior do estado de São Paulo a participar de um campeonato nacional, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em 1970. No ano seguinte, foi pioneira novamente ao competir no Campeonato Brasileiro. No que diz respeito ao Campeonato Paulista, além dos títulos da segunda divisão em 1969 e 2023, a equipe conquistou mais 6 vice-campeonatos em 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017. A Ponte também foi vice-campeã da Copa Sul-Americana em 2013 e obteve o terceiro lugar no Brasileirão de 1981 e na Copa do Brasil de 2001. Este foi um pequeno histórico desta equipe de futebol do estado de São Paulo, Associação Atlética Ponte Preta. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre jogadores e clubes. Compartilhe este vídeo. Muito obrigado. Forte abraço do Éder Roberto.